Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para apresentar os resultados do quarto trimestre de 25 e também do ano fechado. Como a gente faz todos os anos, nesse quarto tri, a gente convida aqui Luiz e Gustavo, além do Marcelo, que continuamente está aqui também comigo, para fazer a apresentação final do ano, né? Então, só reapresentando, Luiz Martinez, nosso CEO, Marcelo Hampshire, nosso VP de TI, M&A e áreas corporativas, e Gustavo Otto, nosso CEO, junto comigo, a diretora de RI. Estamos aqui para apresentar os resultados do quarto tri e do ano. Iniciando com os destaques, a gente atingiu uma receita líquida de praticamente 17.300 no ano. Isso representou um crescimento de 17% relativamente ao ano passado, sendo que o grande destaque é o 8% de crescimento orgânico, uma retomada que a gente começou a demonstrar aí a partir do segundo semestre. Gustavo Otto vai ter a oportunidade de comentar um pouquinho mais a respeito disso. O EBITDA ajustado, praticamente 1.700, 12% superior ao ano passado, uma margem de 9,7%, ainda um pouco aquém daquilo que a gente historicamente tem, né, que é dois dígitos. Eu vou comentar também mais adiante os aspectos que afetaram essa margem. Lucro líquido ajustado de 822 milhões, 5% superior a 24, a margem de 4,8, também um pouco abaixo do histórico. Também mais adiante vou comentar os impactos e os efeitos com relação ao lucro líquido. Importante dizer que a gente segue numa estratégia contínua aqui de diversificação das nossas linhas de solução. Então, a gente hoje tem 4 grandes linhas de solução que representam uma boa parte do nosso negócio, né? Quase 80% do nosso negócio. E elas estão distribuídas entre facilities, que é a origem da companhia, a alimentação, que veio aí passar a representar uma porção relevante do nosso negócio com a aquisição da GRSA, manutenção e serviços industriais, segurança, que também é já desde o início da empresa, mão de obra temporária e food market, e logística indoor com 6%. A gente tem como premissa também fazer uma pulverização na nossa base de clientes. Continuamos com essa estratégia. O maior cliente hoje representa 6%, e atingimos um número de clientes de 4.635, um pouco aquém do que foi o terceiro tri. É importante citar que nesse trimestre houve aí uma mudança um pouquinho, saíram vários clientes com baixa representatividade de receita, né? E entraram outros clientes um pouco mais representativos em termos de receita, o que no total diminui um pouco o nosso total de clientes, mas, como vocês puderam ver no que se refere à receita, não afetou aí o incremento de receita, tá? Um NPS, que é uma pesquisa que a gente continuamente faz na companhia, de 76%, já incluído aqui toda a safra 24, ou seja, a GRSA já está incluído nesse número final de NPS. Agora, queria passar aqui a palavra para o Gustavo Otto, que vai falar um pouquinho sobre como foi o ano e o quarto tri em termos de receita. Bem, bom dia a todos. Feliz novamente de estar com vocês. Como vocês podem perceber, a nossa receita líquida nesse TRI é 8% superior ao mesmo TRI do ano passado. E o grande destaque, sem dúvida nenhuma, é o crescimento orgânico de 10%, frente ao mesmo período, que mostra aí a qualidade aí do nosso crescimento e dos trabalhos tanto da turma operacional na retenção de clientes, quanto das equipes comerciais em busca aí de novos contratos de conquistas, né? É o segundo trimestre consecutivo que a gente mantém esse patamar aí de 10%. E dando um pouco mais de cor aqui a esse cenário, ah, a gente teve no ano de 2025, né, olhando como um todo, um ano difícil, assim como foi 24. Eu acho que em termos de desafio de retenção, o cenário mudou pouco, muita pressão por preço, mas esse incremento se deve basicamente à nossa capacidade de conquistar novos contratos, né? Então, muito feliz dessa sustentação nesse TRI. As equipes comerciais
fizeram um belo trabalho aí em 2025. Fizemos investimentos em várias regionais voltadas para esse tema. E o grande destaque é a qualificação desse crescimento que não é possível ver aqui, mas a gente teve incremento em basicamente todas as verticais do grupo, no crescimento, especialmente aí na parte de mão de obra temporária e field marketing, né? Esse ano a gente conseguiu ter uma performance bem melhor que 24 no campo do crescimento orgânico, com as mudanças estruturais que eu apresentei aqui no primeiro TRI de 2025. Então, os resultados têm aparecido e muito feliz de estar aqui comentando esse resultado, né? Outro ponto importante a ser destacado é a capacidade nossa de retenção da safra 24. Como vocês sabem, a gente teve aí a maior aquisição nesse ano, a GRSA, a partir de junho de 24, passou a ser consolidada aqui dentro da GPS e sempre foi objeto de muita discussão e questionamento da nossa capacidade de retenção de clientes, de integração. Então, ao observar esse gráfico, vocês podem perceber que, como a GRSA compõe boa parte aí da safra 24, a gente teve uma variação pequena, a safra 25 representa um valor pequeno, de apenas 80 milhões. Então, dá para se concluir a partir daí que a qualidade da integração da GR, tanto no campo de sistemas da equipe do Marcelo, que fez um brilhante trabalho na integração de sistemas, quanto da turma operacional em relação à retenção desses clientes, clientes grandes, clientes complexos, atendimentos em sites remotos. Esse nosso negócio também ali no varejo, que é um pequeno pedaço, mas que exigiu muita atenção e capacidade das equipes de integração, ajudou demais aí na manutenção dessa receita inorgânica nossa. Pode passar. Aqui é o ano. Então, no ano, vocês percebem que a nossa receita cresce 17%, muito puxada aí pela safra 24, o crescimento orgânico 8%, e aí eu trago aqui apenas o histórico para que vocês possam perceber aí a evolução do orgânico, né? No primeiro TRI a gente apresentou aqui um crescimento de 5%, no segundo de 6%, no terceiro de 10% e agora novamente 10%. A ponderação disso tudo de 8%, que demonstra aí a evolução, como eu já comentei, né? E a safra 25, vocês percebem aí com uma pequena contribuição, em função de nem todas as empresas estarem compondo aí o ano todo. Pode passar. Legal. Agora vamos entrar no M&A. Marcelo, por favor, se Vamos lá. puder comentar. Bom dia a todos. Bom, aí tem aquele resumo que a gente sempre apresenta, né, com o nosso desempenho nas aquisições nos últimos 2 anos, 24 e 25. Então, foram 4,2 bi de receita adquirida no programa de 24. Obviamente, destaque para a GR, que foi a maior aquisição que a gente já fez até hoje na companhia. E aí, em 25, já era esperado, até em função do aumento da alavancagem com a compra da GR e da complexidade de integração dos sistemas, etc., já era esperado que a gente fosse reduzir as iniciativas nos M&As. A gente não tinha nem a pretensão de fazer nenhuma aquisição, mas a gente acabou fazendo 3 aquisições aí que são estratégicas para a companhia: a RH Med em fevereiro, a Nutricar também em fevereiro. As duas, importante mencionar, já estão integradas, né? A RH Med foi em setembro e a Nutricar agora em janeiro, já estão integradas, rodando no nosso RP. E a TAG, que foi a última aquisição do ano, em outubro. A gente passou a consolidar o resultado dela agora em dezembro, então, ano passado, só tem um mês de resultado consolidado. E a nossa expectativa é virar a chave do sistema em maio. Então, esse é uma radiografia aí do que a gente fez de aquisição nos últimos anos. E aí, olhando para frente, já aproveitando para mencionar aqui o nosso pipe futuro, a gente, na última reunião, eu comentei, a gente continua bastante animado aí com as perspectivas, né, de pipeline. Ano passado, nós fizemos um pequeno ajuste de múltiplo de EBITDA nas aquisições,
em função do cenário de taxa de juros, etc. Isso atrasou um pouco aí a conclusão dos deals, mas a gente tem bastante coisa funilando na etapa final. São 10 processos na etapa final, que é a etapa de negociação de contrato, né, que é aquele stick puxa final da transação. Essas 10 companhias representam mais ou menos 2 bi de receita combinada. Então, acho que a gente está enfim, com um caminho bem consolidado para entregar a meta desse ano de crescimento inorgânico. Pode seguir, Marita, mais um. E aí, também um slide que a gente recorrentemente compartilha com vocês do nosso desempenho em crescimento inorgânico desde o IPO, né? Foram 26 companhias adquiridas, com essa receita combinada de 8,5 bi de receita adquirida. Eu destaco aqui o nosso crescimento relevante em 3 setores, né, que eram setores que a gente praticamente não atuava ou tinha uma atuação muito limitada antes do IPO, que é o setor de mão de obra temporária e field marketing. Nós fizemos 5 aquisições e esse hoje é um setor muito relevante para a gente em termos de receita e de resultado. Setor de manutenção também, que era um setor totalmente relevante para a GPS antes do IPO. E hoje é um setor super relevante. Eu acho que juntamente com facilities e alimentação, eu acho que é o setor mais relevante. A Marita apresentou, com 22% da receita. Então, isso foi fruto desse programa de aquisições que nós fizemos após o IPO. E também, obviamente, a alimentação. A gente, antes do IPO, operava com a ALC, que é uma companhia que nós compramos, mas muito pequena. E aí, após o IPO, nós fizemos 3 aquisições. E aí também, hoje é o nosso segundo principal negócio. Na verdade, é o principal negócio juntamente com Facilities, né? Então, Marito, eu acho que esse é um resumo aí das aquisições. Obrigada, Marcelo. Seguindo aqui, vou comentar um pouquinho do EBITDA. Vocês sabem, a gente tem uma constância muito grande em termos de margem, essa é a nossa prioridade. É, isso tem sido uma regra e uma disciplina desde muito tempo, em décadas. A gente hoje está entregando no quarto tri uma margem de 9,8, com EBITDA 11% maior do que o quarto tri passado, e um crescimento também no ano de 12%, com uma margem de 9,7, né? Um pouco aquém daquilo que a gente tem historicamente, que normalmente gira ali acima de 2 dígitos, entre 10 e 11. A gente tem 3 grandes fatores que afetaram a margem agora em 2025. O primeiro deles é a própria GRSA, obviamente. A gente adquiriu um negócio que veio com uma margem abaixo da GPS, né? A gente incorporou a GRSA com uma margem ali em torno de 7, e vem num crescente dentro da GPS no nosso plano e na nossa disciplina de captura de sinergias, né? Então, GRSA vem evoluindo ao longo do ano, obviamente que afeta o resultado do ano, porque ela iniciou com uma margem inferior ao GPS e está terminando com uma margem ali já bem mais próxima ao nosso padrão, tá? Esse é o primeiro efeito que vocês podem considerar que foi um efeito que durou aí o ano todo, mas ela tem uma tendência positiva, tá? O segundo é um item também relativo às aquisições, que é a Control e a TLSV. São 2 negócios novos que, como a gente sempre comenta com vocês, a gente costuma entrar de maneira pequena, comedida, tem um tempo de maturação. Ainda não estamos lá com Control e TLSV em termos de estabilização de margem, e isso também, obviamente, afeta um pouco o nosso resultado dentro desse ano, tá? E o terceiro item, um pouco mais pontual, um pouco mais conjuntural, são os custos de implantação de contrato, né? A gente teve um degrau relevante do crescimento orgânico do primeiro semestre para o segundo semestre. A gente saiu de um crescimento de 5% no primeiro tri para um crescimento de 10% no terceiro e no quarto trimestre. E nesse processo, a gente acaba tendo um efeito de despesa antecipada, ou seja, quando a gente vai implantar um contrato, a gente costuma ter a necessidade de despender em headcount, em equipamento, em utensílio, em uniforme, todos os itens
né, que são necessários para fazer a implantação do contrato, e a receita vem um pouco mais adiante, então tem ali um efeito conjuntural pontual dessas despesas aí antecipadas, tá? Acho que esse é o comentário com relação ao EBITDA. E acho que uma questão importante para a gente trazer para vocês, que a gente sempre divulga também no quarto trimestre, é com relação à despesa trabalhista, né? De maneira geral, vocês podem ver aqui nesse quadro que quando a gente estava lá em 2023, a gente estava numa receita, numa despesa, desculpa, sobre receita líquida, ali em 1,1%. A gente teve um ajuste em função das adquiridas, a gente começou um trabalho em 24 e seguiu com esse trabalho em 25 no que se refere a fazer o acordo, né, o encerramento das ações mais custosas, que são ações que estão lá em fase de execução e em fase de recurso de revista. Esse é um trabalho que é meio enxuga-gelo, né? Vocês estão vendo aí que a gente partiu, por exemplo, com um total de ações em dezembro de 2024 de 15 mil e termina o ano de 25 praticamente com 15 mil. Mas durante esse processo entraram 18 e a gente encerrou 18, né? Então ele é um processo contínuo. O que a gente vem fazendo é mudando o perfil desse passivo trabalhista, criando um passivo trabalhista onde a gente tem um ticket médio menor. E isso aconteceu tanto em 24 quanto em 25. Então, a gente conseguiu reduzir entre dezembro de 24 até dezembro de 25, a gente conseguiu reduzir as ações mais custosas, né, em quase em mil, entre recursos de revista e execução, em 1.300 ações. Então, o perfil da nossa contingência trabalhista, que a gente encerra 2025, é melhor do que o perfil do passivo trabalhista que eu saí em dezembro de 24, o que nos dá uma condição de dizer que no futuro a gente vai conseguir equilibrar melhor essa despesa trabalhista sobre o total de receita, tá? Estruturalmente, tivemos um decréscimo, na verdade, da margem, tanto em 24 quanto em 25, de alguma coisa entre 0,8 pontos percentuais, em função desse efeito. E a gente imagina que isso se estabiliza mais para o futuro, tá? Dado que a gente está trabalhando fortemente na mudança desse perfil trabalhista, diminuindo o ticket médio dele. Com relação ao lucro, os mesmos efeitos que a gente comentou no EBITDA, obviamente também estão no lucro, exceto pelo fato de que aqui a gente teve um efeito de despesa financeira, né, tanto em função do aumento da Selic, quanto o aumento também do tamanho da dívida, mas em especial também são os efeitos de despesa financeira não caixa, que são são as despesas de atualização monetária das nossas contingências, que no ano somaram 170 milhões entre atualização de contingência de tributo sobre júdice, de sistema S e de PERSE, tá? Que são, obviamente, despesas não caixa, mas que afetam o nosso lucro. Então, a gente teve aí um lucro ajustado de 10% superior ao quarto tri do ano passado e 5% relativamente ao ano passado também, tá? Aqui também a geração de caixa continua sendo bem positiva, 91% de EBITDA, essa é a nossa condição, né, contínua também, além da rentabilidade, a gente consistentemente entrega um caixa operacional numa proporção bem interessante com relação ao EBITDA. Os juros IR, aqui vale o destaque para aquilo que foi IR caixa, o IR caixa foi bem num crescimento bem inferior, obviamente, ao dos juros, fruto aí de um trabalho interno de busca de compensações, né, que a gente tem aqui, que dá para a gente uma condição de uma saída de caixa, de R caixa bem eficiente, tá? Nas atividades de financiamento, a gente emitiu debêntures em 3,5 bi, mas a gente fez o pagamento antecipado em 2,5 bi, ou seja, ingresso aí na dívida de 1 bi, tá? A gente teve o pagamento de dividendos em 230 milhões, 228 milhões, e também exercemos opções de adquiridas no total de 213 milhões, o que resultou num valor positivo de 414 milhões no ano. E no que se refere a investimento, aqui a gente tem um efeito da mudança de política contábil da conta de caixas equivalentes, que passou a ter uma consolidação,
Mas o que vale destacar aqui é o valor do dispêndio aqui no investimento em ativo fixo, que foi de 230 milhões, onde 79 milhões foi relativos à nova sede. A gente vai aproveitar com esse momento aqui para comentar também, Marcelo depois comenta um pouquinho sobre a nova sede. Tá? E aí também o investimento aí em ativos intangíveis em 111 milhões. O que resultaram num caixa equivalente de 3 bi 900 aqui no final do ano. Tá? Nossa alavancagem a gente manteve estável, tá? Uma vez 1,6. Essa sazonalidade do quarto tri, a gente tem que lembrar, o caixa é um pouco afetado pelo pagamento do 13º, mas a gente está num caminho muito positivo, duration de 45 meses. Lembrar aqui que com a emissão das debêntures que a gente fez, a quarta e quinta emissão, a gente conseguiu reduzir também o spread. Spread médio anterior era de 2,15%, spread atual 1,63%, ou seja, além do alongamento de dívida, a gente também teve uma eficiência de custo da dívida, tá? E isso a gente considera aí que estamos num caminho muito positivo dentro daquilo que a gente sempre comenta com vocês, que é a nossa zona de conforto aí de 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Retorno desse ano teve uma queda de 1 ponto percentual relativamente ao ano passado, está em 16%. Basicamente, a gente ainda não atingiu a margem que a gente historicamente sempre teve, né? Então, o GRSA vai contribuir com uma margem melhor no ano que vem, Control e TLSV também. Com isso, a gente espera equalizar aí nosso retorno para os patamares históricos, tá? Esse ano tivemos esse efeito. E também, nesses 2 anos, lembrando, a gente teve o trabalhista com aquele patamar mais alto, né? Por isso que também o nosso retorno fica aí um pouco abaixo de 20, tá? E no que se refere ao ROI, o lucro líquido afetado pelas despesas financeiras, como eu já comentei anteriormente, tá? Queria agora passar a palavra ao Luiz, para a gente fazer um comentário aí um pouco mais de longo prazo. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Uma vez por ano, pelo menos, eu participo aqui da teleconferência, né? E depois a gente vai ter a oportunidade de responder as perguntas de vocês, né? Aqui a gente está aqui só colocando aqui uma tela para mostrar um pouquinho aqui do comportamento da receita da GPS nos últimos 10 anos, né? E a gente compara nesse comportamento aqui com alguns indicadores macros da economia, como o crescimento do PIB, comportamento da inflação e da própria Selic. E o que a gente pode ver aí é que o GPS sempre manteve, né, um patamar elevado de crescimento dentro da estratégia de combinar crescimento orgânico com aquisição, mas que pouco se correlaciona com os outros índices, né? Então, o crescimento da GPS tem muito mais a ver com a dinâmica que ela se autoimpõe, né, com a estratégia que ela se autoimpõe, né, do que o comportamento, né, de mercado, né? Sim, sim. Pronto. Nessa tela, a gente também mostra nos 10 anos aquele crescimento da receita líquida, né, quebrado no crescimento orgânico e no inorgânico. Vocês veem que no período, né, nós tivemos aí um crescimento total de 30%, né, com 20% representando o inorgânico e 10% o orgânico, né? E aí vocês veem, né, que o comportamento do crescimento orgânico e inorgânico ele varia ao longo do tempo, né, em função do programa de aquisições, em função do ambiente de mercado, né? É, Porque dentro dessa visão a gente sempre está buscando o quê, né? A gente está buscando crescer de forma estruturada ao longo do tempo, tendo um crescimento sustentável num valor elevado, mas buscando preservar as margens da companhia, né? E no nosso programa de crescimento orgânico, a gente sempre está querendo e está buscando, né, trazer novos contratos, trazer novos clientes que possam sustentar essas margens acima do patamar de 10%. Então, essa é a nossa visão de longo prazo, né? E aí vocês podem ver pelo comportamento histórico das margens, né, que nós, né, apesar de variar o crescimento ao longo do tempo, orgânico e inorgânico, né, ao longo do tempo a gente conseguiu crescer, né, em 30% a receita líquida, o EBITDA em 28%, mantendo aquele patamar de margem na média entre 10%
10 e 11%, né? Isso é o que a gente acha que é possível de forma estrutural, né? A GPS entregar, sempre buscando aprimorar o seu modelo de gestão, sempre combinando o crescimento orgânico com o inorgânico, que favorece, né, um cross-sell, sustentável ao longo do tempo. Então, essa é a nossa visão, né, com relação ao comportamento histórico, que é o que a gente pode esperar, né, com relação ao futuro da GPS. Então, e só aqui para referendar aqui, assim, os destaques que a Marita, o Gustavo e o Marcelo colocaram, assim, se eu pudesse sumarizar o ano de 2025, os dois pontos principais, né, tem a ver com, né, a integração da GRSA, foi um passo importante, um investimento elevado que fizemos em 2024, chegamos a um ponto de alavancagem máximo de 2,2, hoje a gente já está em 1,6, né? Houve a integração de sistemas, foi uma integração complexa pelo tamanho, pelo porte, né, da companhia, né, pelas características da descentralização dos contratos dela, como o próprio Gustavo mencionou, mas ela foi, né, a gente considera que ela foi bastante bem sucedida. A GRSA, ao longo do ano, primeiro semestre, sofreu um pouco com os custos da integração e mês após mês aí ela vem, né, melhorando a condição de margem dela e chegando no patamar próximo nosso, né? E o segundo ponto foi o crescimento orgânico, né, de 10% nesse segundo semestre, 8% no ano, né, com destaque, né, a uma melhoria aí na taxa de renovação de contratos, né, e principalmente com ganho de novos contratos aqui que o Gustavo e a Marita comentaram. Então, eu acho que a gente pode abrir aqui para perguntas. Eu tenho dois recadinhos antes. Obrigada, Luiz. Opa. O primeiro deles é só que, conforme a gente já fez nos dois trimestres anteriores, a gente está lançando o GPS Talks. O terceiro episódio é com a Carla Maranhão, falando de M&A. Já está lá disponível no nosso site. E o segundo recadinho aqui, vou passar a bola para o Marcelo, para a gente falar sobre a nossa Sede nova. sede nova. Vai lá, Marcelo. Deixa o vídeo rolar primeiro, depois eu falo. Bom, esse vídeo aí tem uma defasagem de mais ou menos 2 meses. Eu acho que a obra hoje já está bem mais avançada. Vocês vão poder visitar a gente em breve. Vamos fazer um Investor Day lá. Se Deus quiser. Já começou de novo. Bom, então esse é um terreno que a gente já namorava há bastante tempo. É bem perto aqui da GPS. E aí, em um certo momento, não sei exatamente quando foi, eu acho que uns 5 anos atrás, não sei se o Luiz tem a memória melhor. Foi em 21, o terreno foi a leilão, um leilão do Bradesco, e aí a gente acabou arrematando numa compra super oportunística que a gente fez no momento. E aí começou aquela fase de projeto, elaboração de projeto, aprovação em prefeitura, que demorou acho que uns 2 anos. E há mais ou menos 2 anos atrás, talvez um pouco mais, a gente começou a construção. E agora a gente está na fase final da construção. A expectativa é que a gente comece a mudança em meados desse ano, né, para o prédio novo, começando aqui pelo nosso corporativo. Então, o terreno tem 18.600 metros quadrados, a área construída do prédio de 36.400, vai abrigar 3.500 pessoas, né, de postos de trabalho, e o investimento total que a gente já realizou de 200 milhões, 212, e vai um pouquinho mais de dinheiro para terminar ainda, a gente está estimando 240, isso até afetou um pouco o nosso ROI, nosso ROIC. É um impacto pequeno, mas afeta, né? Porque a gente já desembolsou e a captura dos benefícios vai ser a partir da mudança. A gente está com a expectativa de capturar pelo menos aí em economia de PTU, condomínio e aluguel, algo como 2 milhões por mês. E aí tem outros vários benefícios aqui, digamos, intangíveis dessa mudança. Eu acho que o primeiro deles tem a ver com integração de equipes. A gente hoje, em função do crescimento dos últimos anos, a gente está com 10 prédios em São Paulo. Esses 10 prédios abrigam tanto os nossos times operacionais de São Paulo, como o back-office, né, o time corporativo. E aí está bem espalhado. A gente perde, obviamente, a integração de equipe. São 10 times comerciais desconexos, espalhados por São Paulo, 10 times de RH, 10 times de DP, enfim, todas as nossas áreas de back-office
estão aí espalhadas nesses 10 prédios que nós temos, e aí, a partir da mudança, a gente compartimentou o prédio de tal modo que as áreas vão conviver no mesmo andar, então vai ter todo o DP junto no mesmo andar, todo o RH junto, todo o time comercial junto, isso vai dar muita integração para as equipes. A gente tem uma expectativa também de ter otimização de estrutura, porque certamente nessa dispersão a gente acaba perdendo um pouco de eficiência. Mas enfim, vai ser eu acho que um ambiente muito mais dinâmico de interação entre as áreas, né? A gente também tem uma expectativa grande com relação à questão cultural, de estar todo mundo convivendo junto no mesmo ambiente e, enfim, nesse espaço todo integrado. Finalmente, a gente fez o prédio pensando nos nossos clientes também. Então, quer dizer, é uma área para a gente levar os nossos clientes. A gente vai ter uma amostra de cada serviço que a GPS, né, oferece no mercado. Então, vai ter uma central de monitoramento em arquibancada, né, eu acho que tem 1.000 metros quadrados de área útil, a central de monitoramento. Vai ter uma área de exposição de equipamentos e tecnologia, que vai ser uma área na qual a gente vai expor os nossos equipamentos que estão à disposição dos nossos clientes, drones, lavadoras autônomas, enfim, vários tipos de equipamento. É uma área também com aproximadamente 1.000 metros quadrados. Vai ter um refeitório da GR enorme também, enfim, com todo o maquinário de última geração, que vai estar à disposição dos nossos funcionários no prédio, mas que também vai ser um mostruário para os nossos clientes. Vão ter alguns mini mercados da Nutricar no prédio, né, para atender os nossos colaboradores, e também vai ser um mostruário para os nossos clientes. Vai ter café da Nutricar, vai ter clínica modelo da RH Med, enfim, vai ser uma área de demonstração e até de teste e aperfeiçoamento dos serviços que a gente oferece para o nosso cliente. Então, eu acho que é isso. Nossa expectativa, como eu comentei aqui, é começar a mudança entre junho e julho. Aí vai ter um cronograma, porque são 10 prédios, né? São 10 prédios com contingente de pessoas bem relevantes que ao longo desse ano, do segundo semestre desse ano e do primeiro semestre do próximo, vai estar mudando para a nossa sede nova. Legal. Obrigada, Marcelo. Vamos agora abrir para perguntas. O primeiro na fila é o Lucas Marchiori. Por favor, pode abrir o áudio para o Lucas. E aí, pessoal, bom dia. Obrigado aqui pelo call. Obrigado aí pelas explicações também. Dois tópicos, acho que um curto prazo, resultado, e um mais, talvez, longo prazo estratégico aqui. Primeiro, no curto prazo, e Marita, eu entendi um pouco a questão do impacto na margem, talvez esse impacto, né, do custo do crescimento ali e da implantação dos novos contratos, mas talvez entender um pouco mais aqui, né, assim, porque quando eu olho o Q3 para o Q4, né? Assumo que a GRSA melhorou de margem, assumo que o custo da implantação dos contratos novos, seja offshore marítimo, seja qualquer outro, reduz e ainda assim o hit na margem é mais ou menos o mesmo, então a impressão que deu alguma piora em algum business, né, para compensar eventualmente essa melhora nos outros business. Eu queria saber se isso aqui é tudo o PDD aqui da TLSV, ou se tem mais alguma coisa, enfim, só para entender de fato certinho quanto que foi aí o custo, né, desses ajustes na margem aqui no Q4, até para saber quanto que isso fica ou não. Uhum. E segundo, aproveitar, né, a presença de todos também para ouvi-los um pouco sobre essas mudanças, né, na legislação trabalhista que está em discussão no Congresso, né? Fim do dia, GPS vende trabalho, o trabalho está mudando de regra, parece, né? Então, imagino que isso aqui vai ter que forçar a se sentar com o cliente, negociar, é sempre uma dor ali em repassar isso, mas historicamente vocês têm o feito como acabaram de mostrar, né? Então queria mais entender um pouco o approach aqui, né? O plano de ação, talvez, vai para compensar ou atacar essas mudanças de regra todas aqui, pessoal. Obrigado, tá? Tá. Eu vou falar um pouquinho da margem, aí dá para. Aqui eu vou passar a bola para os três aqui para falar do ambiente geral. Só retomando, né? A gente criou ali uma sequência de incremento de margem ao longo dos trimestres, pegando o low, que foi o segundo trimestre de 25, estava em 9,6, né? Então, sim, GRSA tem contribuído positivamente para essa evolução. Mas, tanto no terceiro quanto no quarto, o que acontece com o custo de mobilização
é que a gente manteve um custo, ele não reduziu não reduziu o custo de mobilização do terceiro para o quarto, porque o nível de crescimento orgânico foi semelhante, tá? Então, a gente acabou tendo um efeito semelhante no quarto trimestre ao que foi no terceiro. Mas mesmo assim a gente conseguiu evoluir de 9,7 para 9,8, né? Então, pegando ali o que eu comentei, dos três elementos que afetaram margem, né? GRSA evoluiu, mas o custo de implantação se manteve num patamar também grande, porque eu acabei também de novo crescendo 10% no quarto trimestre, e esse custo de implantação, ele é basicamente o seguinte: imagina que eu vou implantar um contrato que eu preciso contratar 200, 300 pessoas. Eu não faço isso no mês que eu estou implantando, eu faço isso no mês anterior. Então, às vezes é uma folha que eu tenho que pagar, uma folha ou duas folhas, tá? Eu tenho que treinar essas pessoas, eu tenho que comprar os utensílios, eu tenho que comprar local equipamento, eu tenho que comprar os uniformes. Tudo isso ocorre antes do contrato, de eu ter receita no contrato. Então, essa que é a despesa que acaba afetando a margem pontualmente, tá? E isso aconteceu também no quarto trimestre, tá? E o terceiro elemento, que é TLSV e Control, a gente está evoluindo nisso. Tivemos uma decisão importante com relação à TLSV no quarto trimestre, mas que só vai afetar, nesse quarto trimestre até afetou negativamente, porque a gente teve um custo de desmobilização, mas só vai afetar positivamente para o próximo ano. Tá? Então, acho que esse é vamos dizer assim, a explicação aí com relação à margem. Não sei, Gustavo, você quer agregar alguma coisa aí com relação a esse tema? Não, é isso mesmo. Eu posso até pegar a palavra para falar um pouquinho sobre essas questões trabalhistas que o Lucas comentou. Uhum. Tivemos, inclusive, Lucas, a oportunidade de debater esse mesmo assunto há um mês e meio atrás, né, quando estivemos juntos, um grupo grande aí no Rio. Vamos lá, são os dois pontos principais que estão aparecendo mais aí na imprensa, né? O primeiro dele tem a ver com a questão da escala 6 por 1. E aí, o que eu tenho a dizer é aquilo que eu comentei com vocês, né, em janeiro. Primeiramente, é uma escala que hoje representa aproximadamente 6% da nossa força de trabalho. Então, não é uma escala representativa, não está nem entre as cinco principais. Gustavo, só um ponto, eu olhei hoje de manhã, são 9.000 funcionários que a gente tem na 6 por 1, então é até um pouco menos, né? Mais ou 9 menos mil dá 5. 5%. Então, não é representativo. É, Em segundo lugar, né, assim, o que eu tenho a dizer é que essa escala, ela é extremamente desgastante para determinadas atividades e ela é muito utilizada principalmente na limpeza. Limpeza é, em ambientes do varejo e de infraestrutura, né? Em aeroportos, estações ferroviárias. Então, assim, logicamente, isso vai demandar com que a gente reveja o escopo de trabalho, não vai ter como resolver isso sem, obviamente, envolver o cliente. E o impacto de preço vai depender muito da nossa capacidade operacional, criativa, para encontrar um escopo o mais eficaz possível para o cliente, mas algum valor fatalmente cada cliente vai ter que absorver. Mas, por outro lado, assim, isso faz parte da nossa realidade, né? Assim, todo ano a gente tem lá a nossa luta para repassar os reajustes das convenções coletivas. Então, sim, eu não tenho dúvida que vai ser um ambiente muito parecido e a gente vai tentar, junto com o cliente, numa folha de papel em branco, desenhar uma operação que faça sentido para ele e que tenha o menor impacto. Do ponto de vista de margem, eu, particularmente, em relação a essa escala, eu vejo perspectivas de sua melhora, porque por ela ser muito desgastante, né, exige muito do físico do trabalhador, principalmente na limpeza, a gente tende a ter um absenteísmo e um turnover muito grande, né? E isso acaba impactando na qualidade da nossa entrega, isso acaba impactando na consecução das atividades diárias que a gente tem pactuadas com o nosso cliente. Então, fatalmente, hoje essa escala ela acaba interferindo, por exemplo, em avaliações de SLA
que tem glosas na receita e a gente perde margem. Acaba atrapalhando a qualidade do serviço e aí fatalmente a gente perde um contrato ou outro quando existe um problema aí de maior monta. Isso tende a se reduzir com uma escala diferente. Eu acho que a gente tende a ganhar, a gente tende a ter uma margem melhor lógico, construir isso da melhor forma para o cliente. Com relação à jornada de trabalho, aí assim, é difícil acho que é difícil para qualquer um conjecturar um impacto disso para a sociedade como um todo, né? A gente está falando aí não só de GPS, mas de todos os setores da economia. Uns vão sofrer mais, outros menos, mas de uma forma geral, o aumento de custo, o aumento de ineficiência, o efeito inflacionário disso é de dimensões preocupantes, né? Então, a gente, sinceramente, está mais preocupado hoje aqui pelo menos do ponto de vista operacional, da minha estrutura. Se o Marcelo quiser falar mais alguma coisa aqui, fica à vontade, mas a gente está muito focado, principalmente nesse início do ano, no repasse de reajuste dos contratos, né? Então, as equipes operacionais estão mobilizadas para isso. É um cenário difícil de traçar qualquer expectativa, especialmente no ano eleitoral, né? Então, estamos focados aqui na nossa batida da empresa, no nosso dia a dia, focado em melhorar nossas relações com o cliente, entregar o maior nível operacional possível para eles, repassar o dissídio e aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. É só agregando aqui, assim, para resumir o assunto, eu acho que a gente está o tempo todo tentando antecipar problemas futuros, né? Acho que um pouco da nossa vida aqui é ter essa paranoia obsessiva aí em antecipar as coisas. Essa questão da escala 6 por um não é uma preocupação, sinceramente. A gente, assim, para o país, obviamente, eu acho que não é uma medida boa, vai reduzir produtividade, etc. Mas olhando para a GPS no ambiente competitivo, quer dizer, olhando a GPS relativamente ao mercado e aos concorrentes, eu acho que vai ser bom para a GPS, né? Esse nosso modelo de gestão centralizado, com responsabilização do gerente de contrato, o dinamismo que isso traz, o compromisso que isso agrega na equipe, em estar o tempo todo focado em manter margem, em renegociar com o cliente. Assim, historicamente, isso funcionou muito bem nesses momentos. E a gente já passou por coisa muito pior, né? Só, não estou lembrando aqui agora, a gente, por exemplo, só para citar alguns momentos, a gente teve, em um ano, teve o repasse de periculosidade para todos os vigilantes. Então, você imagina aumentar 30% de custo, mais encargo, mais provisões em cima disso, em todos os nossos contratos de vigilância. E a gente passou por isso, repassou para os clientes, não é uma negociação fácil. Mas, enfim, é a vida, né? A gente... E aí tem coisas que vocês nem sabem. Por exemplo, todo ano aqui a gente tem sindicatos de asseio e conservação, de limpeza, né, que implementam na convenção coletiva a insalubridade para os auxiliares de limpeza, que pode ser 20, 30 ou até em grau máximo 40% a mais. A gente repassa isso para os clientes também ao longo dos anos. Isso acaba sendo bom para a gente, essa questão da insalubridade, porque a principal tese hoje de ação trabalhista em asseio e conservação é a insalubridade. Então, eu acho que a gente passa aqui por coisas muito piores todo ano, em termos de ter que ajustar contrato e repassar custo, que assim, vocês nem ficam sabendo, entendeu? Essa 6 por um não é uma preocupação. Sinceramente, não é preocupação. E só para complementar com relação à questão da margem também, eu acho que a gente está aqui on track para retomar o patamar histórico. Acho que alguns ajustes ali remanescentes nas operações da controle da TLSV, que estão machucando a margem ainda. A gente está com uma convicção grande que a gente vai melhorar o nosso trabalhista. A Marita deu alguns indicadores aqui das ações de execução. Então, são alguns ajustes pequenos aí que estão em andamento. Não é rápido, nunca é no ambiente empresarial, mas eles estão em andamento para a gente retomar o patamar histórico de margem, entendeu? A gente está bastante confiante. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos aí. Vamos abrir o áudio para o André Mazzini, por favor. Opa, oi time, obrigado aqui pelas perguntas. Duas perguntas também. A primeira, o número de clientes cai ali, acho que 3,8% no ano contra ano, né, para 4.635 agora no final do quarto tri. Então, como é que a gente poderia ler essa pequena queda? Se isso seria maior competição
ou seria o churn normal de vocês, enfim, descontinuarem alguns contratos ou clientes que acho que estão debaixo d'água, de onde é que vem essa pequena queda? Essa é a primeira. E na segunda, ali no comentário da administração, vocês comentam que 2026 deverá ser um ano desafiador. Então, se vocês puderem expandir um pouco mais isso, né, quais áreas ou quais KPIs a gente poderia esperar exatamente um pouco mais de desafio, né? Seria no orgânico, inorgânico, margens. É isso sobre o ano de 2026. Obrigado. Tá. Vamos lá. A gente tinha no quarto tri do ano passado 4.820 clientes e hoje a gente está com 4.635, tá? Tem dois efeitos aí. Um efeito base é o efeito de que nesse número de dezembro de 25, de 24, eu ainda não tinha GRSA integrada. Então, o número que a gente pegava da GRSA eventualmente tinha algum pequeno overlap com o que a gente já possuía aqui. Vou te dar um exemplo, Vale, tá? Vale era um nome que veio da GRSA no contrato e que a gente também tinha um cliente Vale. E a gente considera Vale um cliente e não dois clientes, né? Então, acho que esse é o primeiro efeito, tá? O outro efeito, que é um pouco mais pontual, porque aí elimina essa condição, né, de GRSA, porque a GRSA já se você comparar o número de terceiro TRI de 25 com o número de 4 TRI de 25, o que houve foi uma mudança um pouco de perfil, né? Então, só para ser mais exata, a gente, entre terceiro TRI de 25 e quarto TRI de 25, a gente perdeu 312 clientes, mas que geraram uma receita de 1.900.000, 1.893 nos 12 meses, tá? E ganhamos 156 clientes que geraram uma receita de 10.127.000. Então, no fundo, a gente teve ali uma mudança um pouco de perfil dessa clientela, dessa base de clientes. A gente perdeu muito cliente pequeno, numa dinâmica que o Gustavo pode até comentar mais fortemente, que é de ajuste daquilo que está fora da nossa margem mínima, tá? Então, isso não é preocupante na nossa visão, pelo contrário, é positivo. Gustavo, se você puder comentar um pouquinho dessa dinâmica que a gente faz sempre. Eu até pedi para a Marita falar um pouco aqui do que eu venho pregando junto às equipes comerciais, né? Apesar da gente ter diversas equipes, dezenas de equipes comerciais distribuídas em nossas 35 regionais, eu faço questão de todo mês estar com todos os líderes passando aí o pipeline, discutindo estratégia, discutindo características de sua região, para a gente buscar aí o maior crescimento orgânico possível. E o que eu posso aqui compartilhar com vocês rapidamente é que a vocação da GPS é trabalhar com empresas grandes, trabalhar com grandes indústrias, trabalhar com grandes empresas de infraestrutura, trabalhar em sites complexos, trabalhar em sites cujas exigências de segurança do trabalho, de qualidade, de cumprimento de procedimento do cliente, governança e etc., é do mais alto nível. É ali onde a GPS se diferencia. É ali onde a GPS consegue ter uma margem mais qualificada. É ali onde a GPS consegue ter mais contratos de prazos longos, uma idade média de contratos maior. Então, obviamente, com o nosso crescimento aí nos últimos anos, tanto orgânico quanto inorgânico, que o Luiz mostrou agora há pouco, a nossa base de clientes cada vez mais vem aumentando. Então, é natural que a gente cresça em grandes clientes, e por isso que o crescimento orgânico está aumentando, em clientes da própria carteira, same client sale. Então, essa é a nossa estratégia de crescimento. É mais difícil, André, reter também esses contratos pequenos de empresas adquiridas, onde a gente não tem um diferencial, onde a concorrência ela é maior, empresas pequenas têm uma capacidade de sensibilizar um pequeno condomínio ou um pequeno escritório ali em relação à GPS. É mais difícil e, como você sabe, a gente não abre mão de margem, seja de contrato grande, médio ou pequeno, ou de qualquer outra característica. Então, eu acho que é por aí. A nossa estratégia de crescimento orgânico está muito pautada hoje em grandes clientes, que boa parte deles, boa parte do PIB do Brasil, nesses setores onde a gente está acostumado a atuar, já faz parte dela. Isso é parte também da depuração da carteira, né? Quer Sim. dizer, a gente compra muito empresa, isso acontece direto.
A gente compra empresa que tem muito condomínio. Isso acontece muito com condomínio residencial. Tem condomínio que tem um vigilante, tem um auxiliar de limpeza. Grande parte São desses 312 que a gente perdeu, na verdade, foi condomínio. São contratos que, assim, é muito difícil ter uma equação saudável financeira, porque o dia que você tem uma ação trabalhista nesse contrato, tem uma falta, como é que você faz? Você tem que ter uma amostragem mínima de funcionários para você absorver esses impactos pontuais, né, que vão ter. Então, isso é muito comum acontecer. Esse é fruto da depuração da carteira. E com relação a ambiente desafiador de 2026, a gente está num ano eleitoral, né? A gente convive com a taxa Selic de 15%. Se fala um pouco em reduzir, mas muito pouco. A economia vive em pleno emprego. Neste ambiente, é um ambiente, né, que eu sempre comento, né, os nossos clientes, os vários segmentos de mercado, né, com essa taxa de juros, eles, né, não estão propensos a investir. Lógico que tem operações de M&A entre as empresas e tudo mais, mas do ponto de vista de expansão da capacidade instalada, pensar em crescimento, investir em crescimento, não está basicamente assim na pauta. Está na pauta é melhorar a eficiência, reduzir custo, tomando-se mais risco. A gente vem experimentando esse cenário, né, de um ano e meio para cá e a gente acredita que 2027 a gente vai continuar experimentando isso, né? Do nosso lado, o que a gente tem assim uma convicção, né, com relação à nossa capacidade na área comercial, né, de trazer bons contratos, apesar e a despeito, né, dessa situação, né, usando criatividade, usando a nossa capacidade de demonstrar o que é importante, né, quão importante é contratar GPS. Então a gente assim está bastante confiante, né, de que, né, o crescimento orgânico vai ser sempre pressionado, né, por esse ambiente, mas, né, vai ser um crescimento qualificado, né? E com relação ao ambiente de pleno emprego, a gente está vendo aí, né, essa questão da escala 6 por um é neutra para a gente, né? A discussão sobre a redução da jornada de trabalho, assim, impacta um país todo, né? Agora, nós temos aqui um modelo de gestão, equipes, né, que estão ali defendendo, né, a melhor equação para o cliente e a nossa rentabilidade ao mesmo tempo, né, equilibrando essas duas partes o tempo todo. Então, a gente confia, né, de que nesses momentos, né, que agregam custo, a economia, né, tem efeitos inflacionários com relação ao nosso preço, a gente é capaz de defender a nossa margem, que é uma pressão que existe de bottom-up, né, que, né, tem que ser vencida, né, e a gente está preparado para vencer. E essa questão do pleno emprego, só complementando aqui, assim, eu faço todo mês acompanhamento com os times de RH das regionais, né? Então, o nosso principal desafio hoje, eu acho, operacional, é essa questão de reposição de vagas, né? A gente está, eu não sei exatamente qual que é a causa, se são os programas do governo de auxílio, que estão reduzindo a disponibilidade de mão de obra, mas isso tem sido um desafio enorme para a gente operacional. A gente todo mês, mais ou menos, admite e demite 10 mil colaboradores, né? A gente tem que repor 10 mil vagas. E quando a gente não consegue repor a vaga, a gente tem que entregar o serviço. E aí você acaba entregando o serviço com hora extra, que sai mais caro. Esse é um fator que tem machucado um pouco a margem também. Então, eu acho que na esfera operacional, essa questão do pleno emprego e da escassez de mão de obra tem sido um desafio grande para a gente. Perfeito, claríssimo, time. Obrigado. Obrigado, Obrigada. André. Vamos abrir o áudio para a Luísa Mussi, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Duas aqui do meu lado, né? Primeiro, decorrido alguns meses aí do ano, queria entender qual dinâmica que vocês estão vendo ali para as Desculpa, ações, né? Luísa, teu áudio está um pouquinho instável, a gente não conseguiu entender o que você falou. Se você puder repetir? Tá ouvindo agora? Sim. Vamos lá, vou repetir aqui. Então, vamos lá, decorrido alguns meses aí, né, do ano e com a questão do fim do benefício do PERS ali, que era algo que a gente conversava que estava, de alguma forma, inflando os resultados, né, eu queria entender
se isso já tem se refletido no, assim, nas conversas para as aquisições, e vocês puderem dar um update aí em como é que está o pipeline. E só para entendimento aqui na questão dos custos de mobilização ali do contrato, Marita, que você comentou que vocês reconhecem, né, esses custos e aí depois tem o reconhecimento da receita, mais ou menos, né? Então, daria para pensar assim que, dado que vocês ainda tiveram esses custos, a gente ainda estaria falando que teria uma receita adicional forte para vir ainda no próximo TRI? Olha, a receita eu acho que ela está dentro da expectativa já. Só falando um pouquinho do orgânico de 26, que eu acho que isso é importante dizer, a gente vai ter um headwind daquilo que é GRSA, né? Então, mesmo que eu continue num patamar de 2 dígitos ex-GRSA, o que vocês vão ver de resultado já vai incorporar no orgânico GRSA obviamente, vai afetar negativamente, tá? Então, se eu tirasse GRSA, sim, o orgânico estaria sendo positivo, tá? Porque esse é o efeito contábil que você vê. É a despesa antecipada e a receita posterior. Tá, aí a questão é que a gente vai acabar vendo isso, vai se perder, digamos assim, por causa do efeito da GR, né? Isso, exatamente. Tá, Tá? perfeito. Isso é um descasamento de um mês que em contratos grandes acaba afetando mais, né? Em É. contratos pequenos, os descasamentos são sempre menores, o volume de mobilização é sempre menor, o tempo de integração e treinamento é bem menor, né? Agora, quando no segundo semestre do ano passado, a gente ganhou alguns contratos grandes, né, que favoreceram o nosso crescimento orgânico, mas o grau de mobilização, né, e o descasamento entre mobilizar recursos, né, e passar a operar e reconhecer receita, né, é de um mês. É. E acho que vale também complementar rapidamente aqui, Luísa, que dentro dessa estratégia do nosso crescimento orgânico que eu comentei aqui, com grandes contratos, grandes clientes, insights complexos, o prazo de mobilização dos mesmos, que impactam bastante na receita e no resultado na fase pré-operacional, tende a ter tende a ser superior a um mês, tá? É. Então, grandes indústrias de base, operações offshore, a gente chega a ter um delay entre o início da mobilização e a percepção da receita de 3 meses, tá? Então, quanto mais a gente implementa essa estratégia, maior é esse efeito que a gente está conversando aqui. E aí, sobre o Perse, sim, a gente já comentou isso aqui no passado, que bagunçou bastante aí as negociações, especialmente das companhias de limpeza e segurança, tanto que se você olhar os últimos 3 anos, eu tô aqui, por exemplo, com 24, 25, a gente só comprou uma empresa das 8 que nós fizemos, foi só uma aquisição de uma companhia de segurança que foi Invictus, que era bem pequena, e foi a Mano. nossa menor aquisição. Então, assim, bagunçou bastante, porque as empresas estavam percebendo uma margem não recorrente e até de caráter duvidoso, porque o benefício não é líquido e certo. Mas agora, enfim, com esse assunto regularizado, a gente percebe no nosso pipe, finalmente, várias empresas aí de limpeza e segurança voltando para o pipe. E a gente tem mais ou menos 10 companhias aí no que a gente chama de fase final, né, do processo de negociação, com 2 bi de receita combinada e a predominância são companhias de limpeza e segurança, e empresas de médio porte, né? Enfim, quando a gente olha para o pipe de M&A como um todo, a gente tem muito mais empresas, porque a gente sempre está interagindo com, sei lá, dezenas e dezenas de companhia, porque é dessa multiplicidade, dessa quantidade elevada de opções que a gente tem na mesa que a gente consegue selecionar as companhias que vão oferecer o melhor retorno. Então é importante a gente ter um volume relevante de companhias interagindo com a gente. Então, no nosso pipe, desde a fase inicial de assinatura de NDA até a fase final, que é a negociação de contrato, a gente tem muito mais empresas interagindo com a gente. Na fase final, que é a fase de negociação de contrato, são essas 10 com 2 bi de receita combinada. Essas companhias que estão na fase final são companhias de médio porte, que é o que onde a gente percebe historicamente que tem o melhor potencial de retorno no nosso investimento. Mas a gente sempre está interagindo também com companhias maiores. Isso acaba sendo uma opcionalidade. Eu acho que de tempos em tempos vai ocorrer a aquisição de uma companhia maior.
mas nesse momento não tem nenhuma conversa com nenhuma companhia maior, digamos, redonda, né? A gente percebe quando a conversa está redonda, e hoje não tem nenhuma conversa redonda arrumada para fechamento. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. Bom, a gente atingiu aí o horário, só queria comentar que a gente pode dar seguimento, é, e eu sei que vocês eventualmente têm outras agendas aqui, então, mas se o Nagano, Lucas Nagano estiver aqui, a gente abre o áudio para o Lucas também. Pessoal, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Acho que a nossa tela deu uma travada, né? É, mas tudo bem, eu vou seguir aqui. São duas perguntas aqui, bem rápido, obrigado. O primeiro é sobre o orgânico, a gente já comentou aqui de fatores favoráveis, que pode ser o descasamento de receita, ou negativos também, que é o ponto da GRSA, mas na ponta, assim, olhando o ganho líquido de contratos, como que vocês estão vendo o ambiente para 2026? E a segunda pergunta é sobre a margem da GRSA. Então, como é que fica a expectativa de trajetória daqui para frente e o potencial dela, né? Se você ainda enxerga um potencial de expansão e até que ponto ela deveria ajudar na recuperação de margem consolidada, que vocês já comentaram, que também abarca alguns fatores que eu diria que são mais diretos, por exemplo, redução de custo de ação trabalhista e custo de implementação. Então, o quanto a GRSA ainda tem para contribuir com a margem consolidada. Obrigado. Vamos lá. Posso responder as duas? Bem, com relação ao crescimento orgânico em 26, Lucas, eu estou em um ambiente muito parecido com 2025, né? Economia real sofrendo aí com esse cenário macro que a gente vive, os clientes tentando se ajustar, os clientes tentando reduzir sua alavancagem. É, e aí a GPS, obviamente, aparece aí como um player estratégico para levar mais serviços, buscar sinergias, é, levar oportunidades de redução de custo dos seus próprios contratos, consolidar seus contratos com dos concorrentes que estão na mesma planta, dado o tamanho do nosso portfólio. Então, eu vejo um ambiente assim com oportunidades assim, interessantes, apesar de tudo que a gente ouve aí, do cenário econômico. Eu acho que, como o Marcelo comentou um pouco mais cedo, né, a GPS ela tende a ter um papel protagonista aí de crescimento em função dos seus diferenciais competitivos, de sua equipe, do seu time de empresários que está lá na ponta, junto do cliente, sofrendo a dor junto com o cliente, usando as nossas ferramentas de gestão para estar com o cliente, para entender suas dores, para traçar prioridades em conjunto. É uma coisa que a gente conversa muito aqui, que faz parte da nossa cultura e faz parte do nosso dia a dia. Então, da mesma forma que lá de 2015, na época do impeachment da Dilma, a gente teve um crescimento orgânico bom, diferenciado, cenários mais difíceis costumam ser mais difíceis para os nossos concorrentes. Então, eu estou particularmente animado com as oportunidades que tendem a vir para esse ano. E aí, lógico, né, que tudo que a gente fará daqui para frente, com extrema atenção e diligência com a margem da GPS. E com relação à contribuição da margem GRSA para 2026, o que eu posso dizer é que a gente basicamente concluiu o trabalho de captura de sinergias de SG&A que a gente identificava. Já conseguimos construir uma margem da GR superior a quando trouxemos a companhia. Agora, onde eu enxergo um maior potencial é na margem dos contratos de alimentação. Por quê? Porque os contratos de infraserviços, que representavam algo como 12, 15% da receita total da GR, e que nós temos mais familiaridade e que nós regionalizamos esses contratos no meio de 25, a gente já fez um trabalho de depuração, seja reequilibrando os contratos, seja deixando esses contratos que tinham margens negativas, né? Nos contratos de alimentação, a gente foi mais parcimonioso, porque a gente entende que tem que ter mais calma teve que ter mais calma naquela hora, né? Entender melhor o contrato,
ter certeza que os números que nós tínhamos e os relatórios novos que nós criamos com o nosso time de sistemas estavam suficientemente amadurecidos para a gente, de fato, tomar algumas decisões. Então, entendo que são nesses contratos de alimentação, que representam aí 80% da GR, com margens ruins ou negativas, onde a gente tende a capturar mais margem nesse ano. Perfeito, super claro, obrigado. Obrigada, Lucas. Vamos abrir o áudio, por favor, para o Pedro Tineu, se ele ainda estiver aí. Bom dia, tô aqui, Marita, tudo Ah, bem? legal. Tudo Bom, certo. obrigado, viu, por terem pegado a minha pergunta. Eu só queria traçar de novo, fazer um follow-up com vocês sobre a questão de demanda trabalhista. A gente tem, né, a visão de que no médio prazo ela deveria reduzir. A gente termina aqui o 2025, né, nesse 1,9%, e a expectativa, né, da gente chegar ali em 1,5%. Vocês conseguem só traçar aqui um pouco como que deve ser o cenário para a gente chegar nesse 1,5% aqui e a expectativa de vocês quando que a gente deve chegar neles? Obrigado, viu, pessoal? O Pedro, eu também queria saber como é que isso vai acontecer, viu? Assim, a gente está bem convicto que a gente vai convergir aí de 1,5%, né? A gente sempre experimentou 1%, 1,1%. Eu acho que nessa mudança para 1,92 tem um pedaço que é estrutural, né? Que tem a ver com os novos negócios que a gente entrou, que são negócios mais complexos do ponto de vista trabalhista, as regiões que a gente cresceu muito no interior de São Paulo, que é uma região mais complicada também. Então, eu acho que um pedaço é estrutural e também a piora do cenário. Não sei se vocês estão acompanhando, mas ano passado acho que as empresas pagaram 50 bilhões de reais de ação trabalhista, foi o maior patamar histórico, então o cenário como um todo degringolou também, piorou muito. Então, eu acho que a gente não retorna mais para o patamar de 1,1, mas eu acho que o e-mail é um negócio totalmente factível. Agora, como que a gente vai chegar lá, quando, é difícil de precisar, viu? É bem difícil. A gente está numa empreita já há algum tempo para reduzir essas ações que estão em fase de execução e recurso de revista, que são as ações que historicamente são 5, 6 vezes mais custosas do que um acordo que você faz na fase inicial. A gente tem um caminho a percorrer ainda, a gente reduziu, eu acho que quase pela metade já. Quando você olha o estoque de ações em fase de recurso de revista e execução, e quando você compara com 2 anos atrás, a gente reduziu pela metade. A gente hoje tem, Marita, você pegou a quantidade aí, que são 2.000, né? A gente tem hoje, em termos de execução e revista, só colocando aqui, Marcelo, execução custa 10 vezes mais, o ticket médio da ação que eu encerro em execução tem custado 10 vezes mais do que aquilo que eu fecho em acordo inicial, tá? E a gente teve uma mudança aqui, que a gente saiu de praticamente 2.200 ações em dezembro de 24 para 1.200 ações em dezembro de 25. Então, a gente fez um esforço muito grande, ela é muito custosa para encerrar, porque a gente tem uma parcela desse custo que está vinculado basicamente à atualização monetária, né? E aí, quando você traz uma adquirida e o aging daquela ação trabalhista já tem 5 anos, 6 anos, você vai pagar por esse custo também. Está bem precificado, mas na hora que você entra, a despesa acaba entrando aqui, né? Eu não paguei por isso, obviamente, no M&A, tá? Então, quando você olha para o futuro, você vê o seguinte: o portfólio está mudando bem. O percentual que a gente tem hoje diminuiu pela metade dessas ações mais caras, tá? E você viu ali no quadro que a gente mostrou que a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco, assim, até diria diferente, bem diferente do que as empresas estão vivendo no Brasil. A gente manteve o número total de ações entre 24 e 25. Isso se você olhar para. Eu sei que nem todo mundo divulga esse tipo de número, mas é muito incomum que você consiga ter essa eficiência no encerramento das ações, para você estabilizar o total de ações. Então, quando você pega o portfólio de hoje, se você projetar em ticket médio, a tendência é positiva.
A tendência é positiva. É difícil precisar O aí o timing, né? tempo, o timing, É, mas a tendência é mas sei lá, positiva, mas talvez esse né? ano a gente consiga reduzir um pouco. Acho que É, nada muito relevante, mas eu é. acho viável de pensar numa redução, talvez para 1,8, sei lá, e a partir do ano que vem, sim, a gente deve convergir. A gente também tem investido bastante, porque assim, ação trabalhista no Brasil, a GPS, a gente recebe acho que 1.200 ações por mês. Todo mês entram 1.200 e a gente encerra 1.200, de tal modo que o estoque se mantém. Mas a gente não consegue analisar 1.200 ações com a profundidade que é necessária, lendo uma a uma. Eu teria que ter, sei lá, quantos advogados aqui para fazer esse trabalho. Então a gente está investindo muito em tecnologia. Em janeiro desse ano, a gente soltou, colocou para funcionar o nosso sistema novo, que a gente desenvolveu internamente, de gestão de contencioso trabalhista, integrado com o CNJ. No Brasil, esse negócio é tão avançado que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem uma API que ele manda para as empresas as ações trabalhistas que entraram e as empresas dão a ciência eletronicamente. Então a gente, nesse sistema novo, recebe do CNJ via API as ações que entraram, já recebe a documentação das ações, a gente cruza com a nossa base de colaboradores, já puxa todos os dados e toda a documentação do nosso colaborador. E a gente manda tanto a inicial da ação, juntamente com a convenção coletiva, para a IA, para o chat GPT. A gente tem um prompt pronto com eles e uma integração via API, que ele resume a ação, ele sugere defesa, ele analisa os pleitos do reclamante à luz da convenção coletiva. Então a gente está avançando muito em tecnologia, porque esse negócio de ação trabalhista para GPS é sistematização. Tem que sistematizar tudo, tem que sistematizar o recebimento do processo, a análise do processo, a análise da documentação. O caminho, acho que é esse. A gente tem um futuro melhor. A gente está, o Marcelo falou 1.000 ações por mês, mas se você pegar a quantidade de ações que entraram em 25, dá quase 1.400 ações por mês. Agora, janeiro e fevereiro foram 1.200. A gente recebeu do CNJ 1.200 ações em cada mês. Boa, muito obrigado, pessoal. Bom, gente, acho que todo mundo aqui também acabou tendo compromisso aí. Hoje é um dia bem puxado para vocês. Agradeço a presença de todos. Ficamos à disposição aqui para eventuais dúvidas futuras. Muito obrigada. Com isso, encerramos a nossa teleconferência do quarto TRI de 25. Obrigado, pessoal. Bom Bom dia dia. a todos.